Fala aí, minha gente! Salve, salve, meu povo que nos acompanha aqui no canal Nós Três do Inconsciente o Bom Vinho. Eu sou Saulo, Gustavo e William, e juntos hoje nesse quinto episódio com um tema extremamente peculiar, que é a saúde mental do homem. Só que antes de mais nada, nós começamos aqui falando, do que nós vamos tomar enquanto vinho durante esse nosso bate-papo. E hoje, bem vinculado ao nosso tema, nós temos aí um vinho Marcelin. Esse vinho foi escolhido a dedo e, claro, nesse momento tão único que a gente está vivendo aqui nesse quinto episódio, nós temos um novo parceiro nos acompanhando aqui, que é a Divine Vinhos. Nós queremos agradecer de antemão, em especial a Cláudia, que é a nossa parceira, que então nos trouxe, essa iguaria que eu vou te apresentar daqui a pouco, esse vinho Marcelin, para nos acompanhar nesse bate-papo sobre a saúde mental do homem. Mas antes, lembrar que a Divine Vinho fica ali na Floriano Peixoto, número 5237, que você pode ir lá e que você vai ser muito bem atendido. E se você não conhece nada de vinho, o convite também é para você, porque a Cláudia é enóloga profissional, que ela vai poder te ajudar e entender com você qual é o melhor presente, qual é o melhor vinho para a melhor ocasião. Mas voltando, foi exatamente a Cláudia que me apresentou esse Marcelin. Em especial, a garrafa de hoje ficou maturando 12 meses em barrica de carvalho francês. E o Marcelin, ele é uma uva híbrida, digamos assim, a partir da junção de duas uvas, que é a Cabernet Sauvignon e a Grenache. E essa combinação faz hoje a uva Marcelin uma das uvas que tem sido muito produzida no Brasil. E você sabe por quê? Porque é uma uva que tem duas características extremamente claras, digamos assim. A primeira delas é uma uva muito resistente, resistente ao calor, resistente a algumas pragas, resistente à mudança de temperatura e muito potente. Ou seja, uma uva que suporta, a partir dessas mudanças e transformações, o sabor e a dinâmica própria do fruto. Pensando numa uva Marcelin, no vinho que nós estamos tomando, hoje então o nosso assunto é sobre o homem, ou melhor, a saúde mental do homem. Quando nós falamos de psicoterapia, como você tem nos acompanhado aqui no canal, nós estamos falando de uma relação de cuidado, uma relação onde o encontro entre o terapeuta e o paciente se dá dentro de um setting que é de enquadramento. E que culturalmente esse lugar, essa relação de cuidado, até pelo próprio significado da palavra cuidado, meus caros, ficou bem destinado ao feminino. Pensar psicoterapia definitivamente não é coisa de homem. A gente estava aqui antes de começar o nosso podcast lembrando de algumas expressões próprias do dia a dia, tipo essa, quem nunca ouviu? Toma tipo menino. Então toma tipo como uma caracterização de que algumas coisas culturalmente elas passam bem longe do masculino. E culturalmente criou-se a ideia de que o cuidado em saúde mental não é coisa de homem. Falar sobre o que sente, expressar um pouco os seus problemas, envolver um outro como co-participante disso, culturalmente, e aí vamos fazer um recorte nesse culturalmente, vamos pensar aqui no nosso contexto latino-americano, no nosso contexto aqui, América do Sul, e até aqui no nosso contexto provinciano, Uberlândia, Triângulo Mineiro, isso definitivamente não é coisa de homem. Lê do engano. Vou passar para o William agora e a gente quer começar esse papo trazendo algumas estatísticas minimamente estarrecedoras sobre aquilo que é a realidade, muitas vezes, do adoecimento e da saúde do homem. Vamos lá, William. Então, que bom, esse episódio a gente tratar desse assunto que é um assunto ainda pouco falado, sobre a saúde do homem. Como o Saulo trouxe, tem muitas questões aí culturais para ser discutidas, Mas vamos lá. Segundo o site da Organização Mundial de Saúde, uma data de 2023, os homens eles vivem 7,2 anos a menos do que as mulheres. E um dado interessante é que aproximadamente 70% dos homens só procuram cuidado médico, psicológico, quando ele está em situação grave já de saúde, ou de saúde mental, ou de saúde física. Então, e muitas vezes, ainda assim, eles procuram por influência de familiares. Então é um dado, assim,
que faz a gente pensar, né, o quanto essa questão que você trouxe, né, da cultura, do que é do homem, do que não é do homem, essa questão de não sentir dor, de se mostrar forte, como que isso afeta a saúde mental do homem, a gente pode trazer isso para a clínica também nessa aula. Isso. Junto com os dados, deixa eu trazer um outro que corrobora com o que o William falou, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em suicídio, tá? Vamos trazer dados que agora em setembro a gente vai começar a falar muito sobre isso, setembro amarelo está chegando aí, né? Mas hoje, em linhas gerais, as estatísticas mais recentes vão apontar que para cada 4 pessoas que tiram a própria vida, 3 são homens. Por quê? Por que essa realidade sobre expectativa de vida, essa realidade sobre atentar-se contra a própria vida, o que esses dados vão revelar sobre a masculinidade nesse momento? Entre muitas compreensões, uma delas é que hoje nós vivemos uma dinâmica social onde aquilo que outrora foi ensinado para nós, que homem não chora, que homem resolve seus problemas calado, que homem precisa dar conta, ele tem que ser forte e resistente, olha o vinho aqui, né? Forte e resistente para dar conta de tudo. Nesse momento, essa conta já não está fechando mais. Porque o nosso estilo de vida, as questões contemporâneas, né, a própria pressão, os problemas atuais, eles têm uma densidade tamanha que a receita que nós criamos para constituir o masculino, ela já não é mais suficiente. O sofrimento desse homem, o adoecimento desse homem, e esse homem, por exemplo, quando está diante de uma questão, de um problema que tem se avolumado, e ele não consegue encontrar uma escuta porque ele foi orientado a não procurar uma escuta, esse homem que está vivendo uma realidade, muitas vezes, que tem angustiado, produzido sintoma nele, só que ele foi ensinado que ele tem que dar conta, vai muitas vezes eleger tirar a própria vida como uma solução de desespero. E aí, por não ter outra alternativa, ele acaba entrando nessa estatística, que é essa de 3 por 1, como eu trouxe para vocês aqui, de acordo com os dados, né? Executando essa sua escolha exatamente porque aparentemente não tem outra opção disponível para ele, né? E aí, Gustavo, como é que a gente pode, você que é psicólogo clínico junto comigo, o William também, no estágio, né? Mas deixa eu começar com o seu olhar enquanto psicólogo clínico, né? Como é que a gente pode observar como homens, porque nós somos homens aqui, então isso de certa forma também nos alcança, mas essa realidade desses pacientes que têm chegado até nós? Eu achei interessante, em primeiro lugar, falar sobre esse dado que o William traz e o que ele fala que me toca mais. O homem ele tem essa necessidade de ocupar esse espaço terapêutico, mas inevitavelmente quem acaba tomando partido por decidir isso para esse homem é uma outra pessoa. Muitas vezes a mulher, muitas vezes a esposa que procura os filhos, né? Mas via de regra eu vejo muito esse movimento. As esposas que procuram atendimentos para esses homens, para esses maridos, né? Porque culturalmente, historicamente, a gente pensa exatamente nesse lugar em que o homem, por ter se ocupado dessa imagem muito forte e que precisa dar conta das coisas, e que precisa dar conta da família, não há tempo sequer para pensar em questões como saúde mental, que são importantes, né? Isso não é visto. Aquela coisa que eu falava há um tempo atrás, em algum episódio desses que gravamos anteriores, sobre o trabalho preventivo, né? Esse homem ele acaba se ocupando de uma posição em que vai se levando a vida ali e apenas quando se torna muito disfuncional e o adoecimento paralisa ele, é que ele procura por ajuda. E às vezes esse processo ele já está muito comprometido. E um outro dado que eu acho interessante é exatamente isso que o Saulo fala. Desse homem, né, que talvez por uma pressão da sociedade, talvez por um julgamento, não sei. O que a gente percebe hoje as mulheres elas têm muito mais abertura para esse trabalho terapêutico. A minha clínica ela é fundamentalmente composta muito mais por mulheres do que por homens, né? E os homens que ali estão, muitas vezes eles trazem nos discursos, porque vamos lá, tem aquela mulher que toma partido de tentar ajudar esse homem nesse sofrimento psicopatológico, mas tem também aquela mulher que por não entender o processo, ela acaba colocando como um peso
o julgamento do porquê esse homem está ocupando esse lugar. Ou seja, não, mas pera, você tem que ser um homem forte, você precisa ser referência em casa para os seus filhos. Né? Isso que está te acontecendo agora não é nada. Né? Balança essa poeira, continua a sua vida, vá para o trabalho, continue sendo esse provedor, porque a sua família depende de você. E o quanto que isso traz mais peso para a vida desse homem. E aí é interessante, né, a gente poder alcançar esses detalhes que o Gustavo traz da clínica. E que ao mesmo tempo, eu estava ouvindo aqui ele pensando que nós temos algo em comum, nós três também, que além de estar de um lado da poltrona, constantemente ou diariamente, nós também ocupamos o outro lado, né? Quer dizer, nós três somos pacientes de alguém. A gente já falou disso, né, no primeiro episódio sobre psicoterapia, mas deixa eu trazer para o William agora, né? A gente estava pensando aqui, partilhando das nossas experiências enquanto pacientes. William, como é que foi para você, homem, né? Quando você foi para a psicoterapia, como é que tem sido isso para você? Quer dizer, o que você encontrou na psicoterapia enquanto paciente, homem? Então, é interessante falar disso, porque ouvindo sua fala do Gustavo, né? Não é que a gente foi ensinado a não procurar ajuda, no sentido de, não pode. Mas como a gente foi criado de que você tem que sustentar, você tem que ser forte, você tem que dar conta, é a mesma coisa, né? E engraçado que eu me vi numa época, né? Quando eu fui procurar ajuda, me vi numa época que eu já estava pensando, vamos falar literalmente aqui, né? Pensando em suicídio, passando coisas dessa na minha cabeça, e de pegar a moto e ir para uma rodovia por mais de 100 e tantos km por hora, e até então tava tudo certo, mas parece que para sentir, sabe? Hoje entendo que parece que para sentir alguma coisa diferente, né? E pensava, várias vezes passava pela minha cabeça, né? Nossa, e se eu, né? E se eu virar para cá e cair, eu acho que acaba tudo. Então, assim, mas engraçado que nessa época da minha vida que eu tive muita crise de ansiedade e crise também nessa questão de dar conta de tudo como um pai e como um provedor do lar, eu estava pensando em várias crises que eu estava passando, porque dentro de um casamento, né, no relacionamento a dois, uma coisa vai puxando outra, né? E aí vem crise financeira, vem crise em relacionamento, vem junta com a questão da ansiedade e vai piorando as coisas. E eu me vi numa época que eu achava que eu tinha que trabalhar mais para dar conta das coisas. E quanto mais eu arrumava coisa para me fazer trabalho, 1, 2, 3 trabalhos diferentes, né? Trabalhava durante o dia, à noite ia para a faculdade, saí da faculdade, ia trabalhar à noite também, depois da faculdade. E eu fui entrando numa crise de ansiedade tão forte, que, por fim, foi quando eu procurei, né, o psicólogo, no caso, o Saulo foi meu psicólogo na época, e quantas vezes eu liguei fora de hora para ele, preciso de conversar, e eu lembro de consulta 6 horas da manhã, e conversa por telefone, e eu lembro que meus questionamentos era, mas eu preciso de dar conta, eu não tô dando conta, mas o que eu tô ganhando não tá dando certo, eu preciso de trabalhar mais, eu preciso de... Então, como eu vejo hoje também na clínica, o homem, essa preocupação dele dar conta de tudo, né? Sempre dar conta, Sempre né? dar conta de tudo. E a gente ignora a questão dos sentimentos. Acho que essa é a questão. Né? A gente ignora que a gente sente também, que a gente tem emoções, que a gente sente mal, né? E que a gente também não foi ensinado a como também dar conta dessas coisas, né? A gente foi solto, falou, você tem que dar conta. Né? Dificilmente você pegou alguém e falou assim, meu filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, pra você dar conta. Não, se seu homem dá conta, vai dar conta, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência, assim, um pouco resumida que eu trouxe, né? Mas o quanto eu já fui atravessado por isso, por essa questão de dar conta, de atropelar meus sentimentos, atropelar o que eu tô sentindo e falar, vamos lá, porque eu tenho que trabalhar. E achar que é só no trabalho, é só o provedor mesmo, né? Só na questão do homem provedor. Acho que é por aí. Então, eu vou pegar essa expressão, dar conta, né? Vou fazer uma conexão com o vinho, né? A escolha dessa uva, né, para esse vinho, para essa garrafa, quer dizer, a uva Marcelin, como eu trouxe aqui no início, resistência e potência, né? São duas características que são próprias do masculino, e são mesmo. Resistência, porque o nosso biotipo, a nossa anatomia, a musculatura do masculino, quer dizer, ela aponta para esse lugar de resistência, né? Até de uma maneira assim primitiva. Esse é o masculino, né?
Para sobreviver, a resistência foi muito importante para caçar, para dar conta de feras e etc, etc. Né? E a potência, né, nessa resistência, conseguir executar, né, uma série de decisões e bancar isso, como por exemplo a provisão, isso também faz parte. Porém, né, existem momentos, existem circunstâncias onde nós não damos conta sozinhos, aonde o como dar conta ele não é claro. Culturalmente, talvez uma das grandes questões que hoje o preço está caro para nós homens foi não nos apresentar possibilidade de como dar conta. Foi não nos apresentar a realidade de que nós podemos dar conta, muitas vezes, ou nós só vamos dar conta uns com os outros. A ajuda para dar conta. Aqui, na nossa fala, não é uma apologia de que o homem ele precisa se isentar de responsabilidade. Nós não acreditamos nisso. Nós não estamos trazendo isso como uma característica que vai deixar o homem mais afeminado ou gerar uma confusão daquilo que é a natureza do homem e da mulher. Não é disso que se trata. É pensar ou repensar, ou melhor, ressignificar uma perspectiva cultural, e é isso que a gente está trazendo aqui, né, aonde como dar conta? É possível envolver um outro, e aí isso é o lugar da psicoterapia, para que esse outro possa me ajudar a pensar, organizar um pouco os meus afetos, onde eu possa dizer, nesse momento eu não dou conta. E está tudo bem, em algum momento não dá conta de tudo. Porque até para que a gente consiga encontrar como dar conta, a gente vai precisar primeiro reconhecer que nesse momento eu não estou dando conta. Isso não me torna menos homem, isso não me torna menos forte, isso não me torna menos masculino. Quer dizer, são enganos que culturalmente foram estruturados na perspectiva do homem. E que hoje, nos dados estatísticos que nós apresentamos aqui, isso está se apresentando na produção de sintomas. Isso se apresenta como um atentado à saúde do homem. Isso se apresenta, por exemplo, em dados estatísticos onde nós ainda ocupamos o primeiro lugar ou a ponta do suicídio. O perfil de um suicida hoje está vinculado a um homem de meia-idade, um homem na casa dos 30 anos. Né? 20 a 40 anos. 20 a 40, obrigado. Tá aqui, ó. Isso nós não estamos inventando, tá, gente? Você pode procurar o site da Organização Mundial da Saúde, você vai encontrar essa informação. A grande questão é como dar conta. E a psicoterapia hoje é esse convite para um autocuidado. Esse convite para que você continue sendo homem, né, se isso faz sentido para você, que você continue bancando o seu lugar, né, das suas funções sociais, mas encontrando também um lugar de cuidado, um lugar de acolhimento, um lugar que te ajude a organizar um pouco esses afetos e a fazer novas perguntas para que esse como encontre vias possíveis de ser contemplada. O que você acha, Gustavo, disso? Eu te ouço me parece que é exatamente isso, né? Esse homem, consequentemente, ele não tem se autorizado a pensar sobre esse sofrimento. Parece que não há espaço, talvez conectando até com essa ideia que o William traz desse dar conta, não há uma autorização que teria que ser dada por ele próprio, né? Existem as cobranças, como eu disse, da sociedade, existe uma cobrança familiar, existe a cobrança laboral do trabalho, precisa estar nesse lugar. A autocobrança, né? A autocobrança, a autocobrança, claro, né? claro, autocobrança o tempo todo. E isso parece que traz eu pelo menos faço essa leitura, uma jornada solitária. É isso que eu percebo nesse paciente homem que me procura, os pacientes homens que eu tenho na clínica hoje. A leitura que eu faço daquilo que eles trazem para mim em termos de angústia é exatamente essa jornada solitária. Homens que estão ali e que muitas vezes guardam para si. Eu percebo que a mulher ela tem ela se ocupa de uma posição um pouco diferente. Ela sofre e compartilha esse sofrimento, né? Não é só no ambiente psicoterapêutico ali. Ela expõe isso, ela externaliza, ela pede ajuda. E o homem não, ele faz um caminho inverso. E por isso que eu dou o nome disso de uma jornada solitária. Esse homem está ali, a mulher que está do lado às vezes não tem noção do tamanho da angústia dele, do tamanho do sofrimento. Né? As falas que são reproduzidas no meu consultório são sempre essas, dessa pressão no casamento, dessa pressão no trabalho, da preocupação em ser um provedor, em dar conta de sustentar esse adoecimento independente do processo de adoecimento. Eu preciso dar conta do meu trabalho, eu preciso
levar dinheiro para minha casa, né? Eu preciso ter renda para dar conta de bancar essa minha família que acreditou em mim, que deposita em mim esperanças. Então, me parece que a ideia é essa, uma jornada solitária, né? E nesse sentido, e me ocupando um pouco daquilo que o Saulo diz, né, que ele traz na fala dele, você, homem, que hoje acompanha esse nosso episódio para falar um pouco sobre a saúde mental masculina, pense, na verdade, repense esse processo, né? Se autorize a pedir ajuda, se autorize a experimentar um ambiente completamente seguro, né? De uma troca profunda com um psicoterapeuta preparado para te receber, para te acolher nas suas angústias. E entenda isso como um processo que pode te colaborar, ajudar para que você consiga sair desse lugar e sustentar essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade que você tem enquanto homem. Eu, ouvindo o Gustavo aqui, né, veio uma palavra em mente, quer dizer, tem coisas na saúde mental do homem que vão precisar ser inauguradas. São desconhecidas, totalmente desconhecidas. Né? O papo de hoje requer mais vinho, viu, gente? Então nós estamos aqui atualizando a nossa taça aí para afirmar a importância do que nós estamos conversando aqui. Né? Então, eu quero trazer uma vinheta clínica. O que é uma vinheta clínica? Né? Um recorte específico dentro de uma perspectiva ética de um atendimento. Mas certa vez, um casal me procurou para atendimento de casal. Como é de costume, impelido pela mulher, né? Ela então convenceu o marido e eles vieram aqui até a clínica para um atendimento psicoterápico de casal. No atendimento de casal, né, o meu paciente é a relação. Então ambos vêm e eles vão falar um pouco das suas questões, enfim, daquilo que está custando para o dia a dia, né, daquilo que tem desgastado o momento a dois. Né? E eu me lembro que ali, né, depois de uns 30 minutos de interação com esse casal, ficou muito evidente que o sofrimento maior estava no homem. Né? É interessante porque você pode me perguntar, mas como é que isso ficou evidente? Tem uma série de técnicas, mas uma delas é, quer dizer, o silêncio dele, né, a dificuldade dele tentar encontrar palavras que pudessem expressar o seu desafio. Né? Eu estava falando de um homem de 39 anos, caminhoneiro, que veio do interior do Brasil, que está agora morando aqui na região, né? E que foi ensinado literalmente a dar conta de tudo, a prover, né? A suprir. E aí ele está vivendo um momento na vida dele onde ele está, né, numa cidade distante da sua cidade de origem, ele não tem amigos, é algo muito curioso, como nós homens, vou pegar a questão do Gustavo, né? Amizade, porque colega a gente pode ter meia dúzia, 3 dúzias, 4 dúzias, né? Mas amizade genuína, alguém com quem eu posso ter referência para procurar e pedir ajuda, não. Até porque o homem não precisa pedir ajuda, né? Isso vai nos tornando sensíveis demais e a gente vai colocando isso de lado, né? Então, voltando a essa vinheta clínica, né? Um homem de 39 anos, caminhoneiro, né? Num casamento há 15 anos, um casamento sangrando muito, com muitos desafios, né? Ele tem que lidar com uma série de pressões, mudança de emprego, né? Caiu a sua remuneração, seus honorários, né, bem lá embaixo, e eu vi muito sofrimento da ordem do não dito. O que é sofrimento da ordem do não dito? Um sofrimento que estava se expressando no silêncio, no olhar desse homem, na linguagem corporal. Eu me lembro que no final desse primeiro atendimento, eu trouxe uma compreensão para o casal, dizendo o seguinte: olha, existem uma série de elementos ainda positivos na relação de vocês, né? Eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre admiração e cada um conseguindo nutrir uma admiração pelo outro, a despeito do desafio que a relação estava vivendo, mas eu trago uma compreensão clínica e convido para além da terapia de casal, ou seja, a gente talvez iniciar uma terapia individual com aquele homem. Eu me lembro, cara, quando eu falei disso, e eu falei assim, sobre a necessidade dele ser cuidado, dele ser ouvido, ele arregalou os olhos. E os olhos dele encheu de lágrima. Como se ele entrasse em contato com uma coisa que ele desconhecia até então. Eu só falei da palavra cuidado, ou seja, a necessidade dele ser cuidado, dele ser ouvido e dele não conseguir dar conta de tudo sozinho. Como era possível encontrar forma de dar conta, envolvendo outra pessoa para caminhar com ele. Essas foram as frases suficientes
para inaugurar nesse paciente, que hoje está comigo, é meu paciente individual, estamos caminhando junto há algum tempo, e eu até falei que, olha, de vez em quando eu quero falar um pouco, viu, desse recorte, como é que a gente começou, e ele me autoriza a fazer isso, né? Como uma riqueza do que muitos homens podem descobrir. Por isso o inaugural. O inaugural diz algo, ou remete, traduz alguma coisa que ainda não existe. Para muitos homens ainda não existe essa possibilidade. Essa possibilidade vai se distanciando, mesmo não existindo, pelo viés cultural. E de novo, é claro que existem inúmeras coisas boas e necessárias naquilo que a cultura da nossa região se constituiu para nós homens. Sim, somos resistentes, sim, temos força, sim, temos um papel a cumprir, sim, temos responsabilidades, mas isso não necessariamente precisa anular um lugar tão importante que é esse, sermos cuidados, de não conseguirmos dar conta todo o tempo, e aí nós podemos nos abrir para pensar como dar conta, de sermos ouvidos, já que fomos ensinados a não falar demais, porque quem fala demais é mulher, então se você não é mulher não fala. Então tem uma forma de falar, e aí tem uma outra expressão, e aí me permito trazer isso aqui, né, que é uma expressão que eu aprendi na Bíblia, com meu pai, me ensinando sobre Bíblia, né, diante daquilo que é a minha fé, a minha crença, que é a expressão uns aos outros. É uma expressão tão genuína, tão própria, que Jesus trouxe em muitos momentos, né, e aí eu pego esse símbolo da fé, mas trago aqui para nosso bate-papo, né, espontâneo, de que o que talvez precisa ser inaugurado nesse masculino é exatamente o uns aos outros. Né? Saulo, te ouvindo, eu fico pensando que normalmente quem acessa mais conteúdos como esse, como o nosso, normalmente são mulheres. E normalmente são as mulheres que acessam conteúdos para homens e encaminha para eles, né? E isso já aconteceu muito comigo também. Então, eu fico pensando que é algo que também aconteceu comigo. E a gente perde aquele lugar do, como diz o Winnicott, né? Um lugar do brincar, o lugar da criatividade, o lugar do espontâneo, né? Do espontâneo, isso. O lugar onde você pode, tipo assim, deixa eu tirar essas máscaras aqui da força, do homem, né? E deixa eu brincar, deixa eu ser eu quem realmente quem eu sou. Trazendo para o nosso grupo aqui, essa amizade que nós temos, nós três, aqui a gente fala de questões que a gente tem que dar conta, mas a gente fala também das nossas dificuldades entre a gente, né? E cada um se fortalece. Então, assim, dificilmente, você já trouxe isso, o homem vai ter grupos onde ele pode realmente se abrir. Que hoje, normalmente, é o lugar da psicoterapia, da clínica, mas dificilmente ele vai ter um grupo onde ele consegue também se abrir, né? Em relação a isso. E aí eu, te ouvindo o Gustavo falar, fico pensando também o tanto que essa questão do não procurar uma ajuda, né, na questão física, na questão psicológica, o quanto isso parte para um outro lado que acaba destruindo a vida do homem e até mesmo chegando à questão do suicídio, que é a questão dos vícios. Como que a falta de um... E se a gente for um pouco no nosso episódio da paternidade, se você não ouviu, tá no nosso canal do YouTube, mas como a falta de um pai, a falta de uma mãe, na verdade a falta de um cuidado, lá na frente ele vai refletir isso e o homem vai para esse lado dos vícios para sustentar, para anestesiar um lugar que ele não teve, um lugar que talvez dentro de casa, como o Gustavo trouxe, talvez tenha uma cobrança da mulher, não, você tem que dar conta, só que ele não está dando conta, para onde que ele vai para o vício, né? Verdade. Eu acho interessante o William falar sobre isso, porque na minha cabeça aqui eu estava pensando se a gente podia introduzir essa questão do vício nesse bate-papo de hoje. Eu acho que é bem pertinente, até porque isso aparece muito naquilo que o homem traz, também enquanto angústia, tá? A gente pode eventualmente, para um episódio futuro, pensar em falar melhor sobre a questão dos vícios. Vamos deixar já lançado aqui, viu? Inspirado no William. Um dos próximos episódios será sobre vícios e compulsão, tá bom? Sim. Então tá registrado aí. Excelente tema que a gente pode pensar realmente e trazer para poder falar. Temos condições de explorar isso de uma forma bastante, enfim, completa e com a responsabilidade que isso merece. Mas fazendo conexão então, William, com isso que você traz dos vícios, concordo. Percebo que é uma espécie de fuga, sim, tá?
Existe um movimento muito silencioso, né? As pessoas estão, às vezes, romantizando muito da forma que exploram isso para fora. E você falou de vícios de forma geral, e eu trago a questão da pornografia, né? Que é, sem sombra de dúvidas, hoje o espinho na carne, por assim dizer, de um homem, né? Nós sabemos que, estatisticamente, em termos de ciência, infelizmente, isso já está mais ou menos equiparado quando nós pensamos em mulheres e homens. Não era assim, né? Mas hoje também as mulheres têm explorado muito esse universo, mas ainda assim o homem continua ocupando-se dessa primeira posição no ranking. E quando eu falo sobre essa ideia de romantização, é exatamente pensando sobre a minha realidade clínica, né? Tem pessoas aí fora, e de forma muito controversa, muito equivocada, dizendo que não, pornografia, a compulsão às vezes por uma masturbação, isso faz parte da saúde do homem, sem entender a complexidade disso, o quanto isso toca na angústia desse homem, o quanto isso toca no relacionamento desse homem. E quando eu digo relacionamento, eu me refiro a relacionamentos que vão além do relacionamento amoroso, relacionamento social, né? Eu tenho na clínica hoje realidades de homens que são dependentes da pornografia e que estão casados, assim como tenho a realidade de homens que são dependentes da pornografia e que, pela própria juventude, estão tentando encontrar alguém, um namoro, alguma coisa nesse aspecto. E a queixa geralmente é essa: o comprometimento de uma socialização, de um processo em que a pessoa, no mundo lá fora, ela começa a se travar. Existem travas que são criadas a partir desse universo paralelo. Eu entro nesse caminho da pornografia e começo a confundir o mundo real com um mundo que não é real. Né? Então eu queria primeiro trago essa fala para falar dessa importância, tá bom? Existe sim um adoecimento quando a gente pensa sobre pornografia, não dá para romantizar isso. Eu jamais vou romantizar isso pensando no compromisso que eu tenho com os meus pacientes na clínica, tá bom? Existe uma dependência sim, existe vício sim, e não dá para romantizar esse assunto, tá? É um adoecimento, talvez e eu não sei se exagero, mas acredito que não, uma epidemia silenciosa, homens que estão enfrentando isso muitas vezes no silêncio e na angústia de fugir de outros lugares para acessar esses vícios. O relacionamento não está legal? Eu vou para pornografia. O trabalho está pesando? Eu vou para pornografia. Eu estou explorando aqui um aspecto de dependência, tá? São vários. Nós poderíamos e poderemos, né? Já ficou o compromisso firmado aqui do Saulo que a gente traga como um assunto posterior a questão dos vícios, mas eu me apego a essa coisa da pornografia, que eu acho que é o que tem me tocado mais, é o que tem aparecido mais nesse momento presente, quando eu falo sobre o meu consultório, a minha prática clínica. Então, reafirmar esse compromisso de que precisamos discutir isso sim, precisamos falar de uma maneira mais séria sobre esse assunto, não dá para romantizar. A gente eu percebo fatalmente uma angústia, um adoecimento, quando a gente fala sobre essa coisa da dependência, e nesse sentido, o porquê de eu dizer que não dá para romantizar. É uma epidemia, eu acho que não falo isso com nenhum exagero. Existe, de fato, alguma coisa muito silenciosa, porque também o homem não consegue explorar isso sempre. A gente percebe uma dificuldade do homem falar isso na clínica, reconhecer isso na clínica, enfim. E aí, né, caminhando assim, para uma conclusão, ou melhor, né, pelo menos para um desfecho, porque não tem conclusão tão simples também, como é que esse lugar da dependência ou da compulsão, como a gente vai tratar no episódio, mas é importante já anunciar aqui, né, tem um efeito de analgesia. Então, se a gente está falando que esse homem tem que dar conta, que esse homem tem que ser forte, que esse homem tem que conseguir fazer e acontecer, custe o que custar, doe nele o que doer e o quanto doer. Uma dor procura analgesia. A compulsão hoje, e a gente trouxe, e o trending topic, sem dúvida nenhuma, é a pornografia, mas a gente pode ir descendo, né, e falar sobre o uso abusivo de álcool, o uso abusivo de tabaco, né, os jogos de apostas. Isso tem, assim, devastado a saúde de homens, e não só, isso é sistêmico, tá?
Porque além de comprometer a saúde desse homem, se esse homem tem uma família, compromete a sua família, compromete as suas relações. Saúde financeira. Sua saúde financeira nem se fala. Então nós estamos falando de um problema que é sistêmico, que ele não fica alojado somente em um ponto. Ele vai comprometendo outras áreas, outras relações e até outras pessoas. Percebe que como que essa equação de ter que dar conta e ter que ser forte acabou encontrando nos vícios, na compulsão, de forma totalmente disfuncional, um elemento analgésico para aliviar um pouco dessa dor que nós não estamos suportando, né? Bom, mas isso vai ser um papo bom para algum outro episódio. Então, meus caros, assim, para a gente poder pensar até uma devolutiva prática para vocês, qual é a melhor maneira de começar? Eu quero destacar duas aqui, né? Primeiro, eu estava aqui ouvindo meus amigos e pensando, né? E nós trouxemos isso a partir da fala do Gustavo, da solidão, né? Do como a gente, muitas vezes nessa cultura, acaba tendo que lidar com as nossas questões sozinhos. Podemos ter dezenas de colegas, mas zero ou quase nenhum amigos. Então você que é homem que está me ouvindo, ou você que é mulher, e pensando, né, nos seus pares, enfim, pensando nos homens que você, né, se relaciona, seja o seu pai, seja seu irmão, seja o marido, enfim, né? Talvez o que esse homem pode começar, uma forma de começar a pensar seu autocuidado, né, é encontrar amigos. Amizade por si só é terapêutica. Eu fiquei pensando aqui para devolver para vocês, né? Eu tenho dois amigos aqui, um do lado do outro aqui, né? Gustavo é meu amigo pessoal, o William é meu amigo pessoal. E aí eu te pergunto, você que está nos ouvindo, quem é seu Gustavo? Quem é seu William? Você tem alguém? Você tem um nome aí agora que você pode se referenciar? Que você sabe que se você mandar uma mensagem, seja que hora for, né? Você sabe que você vai ser ouvido, que você vai ter uma pessoa ali que vai caminhar com você naquilo que você está passando? Segundo, o lugar muito necessário da psicoterapia, né? Talvez você está me ouvindo aí, nos ouvindo, né? Que está se identificando com muito do que está sendo apresentado aqui, né? E aí eu quero te dizer que sim, existe um profissional de saúde, que é um psicólogo, que vai poder te acolher nesse lugar, que vai poder caminhar com você, aí não como amigo, mas como um terapeuta que te ajuda a encontrar caminhos e canais de comunicação, possibilidades para que você o encontre semanalmente e descubra o que é ser cuidado, e descubra o que é não ser ou ter que dar conta de tudo de forma imediata, mas fazer novas perguntas sobre como dar conta. E muitas vezes suportar não dar conta. E entender que isso é saúde. E aí num tratamento, porque psicoterapia é tratamento, você poder se conectar a isso, né? E aí de antemão eu te falo, se você gostou desse bate-papo aqui, nós três atendemos. O William atende, ele é estudante do último ano de psicologia, ele é estagiário aqui na clínica, o Gustavo atende na clínica dele, eu atendo. Então se você gostou disso aqui, talvez, eu queria que você me atendesse. Então vai lá no nosso Instagram, manda um direct lá, que a gente pode entrar em contato com você e você vem conhecer o nosso trabalho, você vem ter sessão aqui com a gente, ou a gente pode indicar outras pessoas, não tem problema. A gente faz atendimento online, presencial, mas aqui é só para trazer algo bem prático, para que não fique somente no campo teórico e filosófico. Sim, esse lugar do autocuidado, esse lugar que pode te encontrar na sua demanda, ele é real, ele existe e pode estar bem acessível para você, né? Para a gente fechar, então, eu vou devolver para meus amigos, para cada um trazer talvez uma orientação, né? Nós chamamos de orientação, né? Uma psicoeducação, mas um princípio. Acho que a gente poderia fechar assim, né? Qual é o princípio que você está descobrindo na sua pele, né? Vamos trazer de homem para homem, né? Então, um papo de homem para homem nesse final, assim. O que você, William, o que você, Gustavo, e eu trago no finalzinho também, né? O que nós estamos descobrindo e vivendo na nossa vida hoje, cada um aqui na sua realidade, né? E que queremos, inclusive, ensinar para os nossos filhos, né? O William tem 2 filhos meninos, o Gustavo tem 3 meninos e eu tenho 3 meninos, né? Então nós temos um bom desafio de ensinar esses meninos a serem homens, né? O que a gente tem vivido na nossa pele e até ensinar para os nossos filhos, que a gente pode deixar aqui para quem está nos ouvindo aqui. Isso aí. Saulo, te ouvindo, eu lembrei de uma frase que na época lá, há 5 anos atrás, praticamente, você me falou, quando você era meu terapeuta, uma das primeiras sessões, e ela reverbera até hoje comigo, e é o que eu falo para o paciente homem que chega para mim, que para mim faz muito sentido, que talvez você homem vai fazer muito sentido também, como o Saulo disse sobre essa questão da clínica.
quando eu ouvi assim, ó, aqui você não é vítima. Isso daí me atravessou muito. Porque hoje, se você for falar suas dificuldades para alguém, a pessoa vai falar o quê? Você está se vitimizando. Levanta, vai. Entendeu? Então aqui o homem não é. Isso dando muito a questão da paternidade, igual eu estudo, eu vejo que, acho que um caminho, eu posso deixar um caminho para um homem seria uma pergunta, na verdade. Né? Não seria nem ser uma pergunta. Que dia ou que ano, ou se esse ano você fez um check-up geral da sua saúde? Independente se você tem algo, se tem alguma doença, alguma coisa. Isso aí eu posso falar porque eu, desde quando eu resolvi, eu falei assim, eu vou casar, 14 anos atrás, praticamente, setembro agora faz, e antes de casar, e todo ano eu faço um check-up. Ah, não tem dinheiro, não tem convênio, não tem problema, eu faço um postinho de saúde. Você chega lá, marca com o médico, fala, eu quero um check-up geral de tudo. Todo ano eu faço um check-up geral. Então, assim, homem, que dia que você fez um check-up geral da sua saúde? Porque normalmente a doença, né, os sintomas, nem sempre vem já... Multifatorial. Né? Quando você percebe alguma coisa, já tá... É igual a gente falou nos dados no começo, né? 70% dos homens não procura, né? Essa questão médica, psicológica, tudo. Então, quando chega a procurar, porque já está em estado grave, né? Então, quando você procurou ajuda, né? Seria uma pergunta que eu quero deixar aí. Procurou ajuda e também procurou fazer um check-up. Isso é cuidar da sua saúde. E falando de paternidade, que eu comecei a falar aqui, também cuidar dos seus filhos, para você que é pai. É cuidar de si para dar conta de cuidar dos filhos. Muita gente acha que é bobeira, talvez... Ah, vou fazer um esporte, uma academia, alguma coisa. Gente, se você não cuida da sua saúde, como que você vai conseguir brincar com seus filhos? Sentar no chão. Eu gosto de jogar bola. Vou crescer e não vou dar conta de chutar uma bola com meu filho. Entendeu? Então acho que não é tudo, não é só trabalho, não é só essa correria. Acho que a gente tem que pensar no nosso autocuidado, né, tanto físico quanto emocional, para dar conta também não só dos filhos, mas também da família. Excelente. Tá? Show de bola. Enfim, se autorize, né? Acho que talvez a mensagem que eu tenho para dizer para você nesse episódio de hoje, homem, se autorize a ser cuidado. Para que você consiga cuidar de um outro, você também precisa ser cuidado. Certo? Se autorize a ser cuidado. Pense nessa possibilidade de encontrar um bom profissional que te atenda, que consiga acolher o seu sofrimento, disponibilize para você um espaço onde você consiga falar sobre esse sofrimento, das suas angústias. Você vai se dar conta de que existem possibilidades, existe uma esperança muito real e concreta de transformar isso que hoje é dor, sofrimento, adoecimento em algo produtivo, algo bom. Tá? Não precisa viver isso sozinho. Não se permita continuar nessa trilha que então eu denominei como uma trilha solitária, uma jornada solitária, você homem. Há possibilidades de encontrar ajuda, uma ajuda que seja responsável, cuidadosa, delicada dentro de um consultório. E fazendo uma ponte com aquilo que o William acabou de dizer, concordo 100%, William. É um trabalho multifatorial. Muitas vezes a gente renega tantas coisas na vida e, sem sombra de dúvidas, coisas básicas, né, como um check-up, fazer o exame de sangue ali, ver como que as coisas estão. Porque, veja, muitos dos adoecimentos psicológicos, muitas patologias, quando a gente pensa sobre o emocional, vem desse lugar de uma deficiência de vitamina, de alguma coisa que precisa ser suplementada. Então, se autorize, isso é cuidado, se autorize a fazer um check-up, se autorize a entender se você precisa de reforçar a sua saúde nesse sentido, e também se autorize a procurar por ajuda, converse com alguém, provavelmente você vai conhecer alguém que já está fazendo terapia, que vai poder falar para você de uma experiência positiva, e procure por essa ajuda, para que você consiga se fortalecer e oferecer aquilo que for melhor para sua família, para seus filhos, para sua esposa, para o casamento. Maravilha! E agora, hein? Como é que eu saio dessa, hein? Trouxeram tantas características importantes, mas me permita pegar a garrafa aqui agora e eu, como minha orientação para você, para além de beber vinho,
talvez eu vou falar isso no final, mas seja vinho. O vinho ele é produzido a partir da prensa da uva. Não existe vinho se não tiver prensa. Muitas vezes o que a gente está falando aqui traduz uma resistência nossa em sermos prensados, né? E dessa prensa poder sair alguma coisa para além dessa força, para além dessa questão de sustentar essa imagem de forte, para além de dar conta de tudo. Vai descobrir que você não dá conta de tudo e está tudo bem não dar conta de tudo. E quando a gente não dá conta de tudo, a gente abaixa a resistência, a gente pode deixar que a nossa vida, né, a nossa vocação, os nossos relacionamentos se ocupem dessa dinâmica de nos prensar, no melhor sentido da palavra, e que as nossas vidas possam produzir um vinho. Vinho é sinônimo de alegria, de leveza, né? Então sim, homem, você que está nos ouvindo, ou sim, mulher, você que vai estender isso para um homem que faz parte da sua vida, né? Lembre-se disso, seja vinho. Não existe vinho sem prensa. Não resista, muitas vezes, às circunstâncias do dia a dia, né? E essa não resistência fala em você procurar o cuidado do outro. Fala em você procurar recursos como a fé. A gente trouxe aqui uma expressão bíblica, uns aos outros. A fé é um recurso terapêutico muito importante para aquilo que a gente precisa, né? Não resista a cultivar amizades. Deixar que essas amizades possam produzir em você um bom vinho, né? Então, esse é a minha orientação, digamos assim, nesse nosso episódio. E, fechando o nosso bate-papo, eu quero novamente agradecer a Divine Vinho, que fica aqui em Uberlândia, uma loja de vinhos maravilhosa, que é hoje parceira direta do nosso canal Nós Três, o Inconsciente e um Bom Vinho. A Divine fica ali na Floriano Peixoto 5237, né? Ali no finalzinho da Avenida Floriano Peixoto, no Alto Marano, chegando ali no Granja Varelheusa, loja 10. Deixa eu te contar um diferencial da Divine, que eu estive lá, e esse vinho, esse Gran Reserva Marcelin, né, da Vila Castro, produção nacional, foi apresentado a mim pela Cláudia. A Cláudia é enóloga, você pode procurar a Cláudia ou a Denise, também conheci a Denise, uma graça de pessoa, trabalha ali, atua ali, né, na Divine. E sabe o que é curioso dessa loja? É que você não precisa chegar lá sabendo nada sobre vinho. Você vai ser acolhido e alguém vai ter toda a paciência necessária para te explicar essa bebida que é milenar, essa bebida que faz parte da civilização humana, né? E nesse bate-papo com a Cláudia, a enóloga, né, ela vai me apresentar essa Gran Reserva, quer dizer, é um vinho de 2018, então ele ficou 10 anos, como eu falei aqui, né, antes de ser engarrafado, ele ficou 12 meses, né, em barrica de carvalho francês. A uva Marcelin, que é uma uva, como eu falei, símbolo do nosso bate-papo aqui, resistente, né, e com muita potência, é a grande promessa da uva nacional, né, exatamente pelas nossas mudanças climáticas, pelo bioma de tanta diversidade que tem no Brasil, tá? E foi ela que me apresentou, ela me detalhou esse vinho. Eu não conhecia essa uva, né? Você me viu aqui nos outros episódios falando Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, mas essa aqui especificamente eu desconhecia. Ela me deu uma série de outras informações, me enriqueceu ali. Então, deixa eu te dar uma dica, você quer dar um presente bacana? Você quer muitas vezes surpreender alguém? Né? Você quer ter um momento a dois ali com a sua esposa, enfim, com alguém que você tem um afeto, né? Vai lá, Divine Vinhos, procura a Cláudia ou a Denise e elas te ajudarão a encontrar o melhor vinho para a melhor ocasião, tá bom? E pra gente fechar, gente, hoje o nosso queijinho aqui também tá diferente, né? Nosso queijo veio de Lagoa Formosa, né? Meu pai trouxe de Lagoa Formosa semana passada, eu falei pros meus amigos aqui, vamos comer um queijo mineiro hoje, a gente tava comendo um parmesão fresquinho, bacana, mas hoje também um queijinho de Lagoa Formosa que veio pra gente poder contemplar esse nosso momento, tá bom? É isso! Segue a gente no Instagram, @nós três inconscientes, segue o nosso canal aqui, se você não é inscrito, se inscreva, novos episódios a cada 15 dias e o cupom de desconto, né? Quem é que pode falar pra nós aí? Por favor, vamos lá. Isso, pode seguir também o @Divine, né? E o cupom de desconto é Nós Três Eu Inconsciente. É só você ligar lá, é interessante, sabe, que eles têm a loja física, mas vende também pela internet. Ótimo! Você pode fazer aí, seu ó. pedido pelo Instagram, pode entrar em contato que eles enviam para você em qualquer lugar do país. Talvez você nos ouve de fora, né? Não ouve aqui de Uberlândia, mas eles enviam
Também. E te dá essa consultoria, viu? A Cláudia, como eu te falei, é enóloga, conhece muito de vinho. Imagina que você não é de Berlândia, você quer entender melhor, você quer entender que tipo de presente você vai dar, né? Troca uma ideia com a Cláudia no WhatsApp, tá lá, né? No @DivineVinhos, ali no Instagram. Eles vão interagir, vão trazer essa informação e você pode, com esse cupom de desconto, fala de novo. Nós três, eu inconsciente. Esse cupom te dá um desconto bacana dos vinhos da Divine. Só com esse cupom, hein? Fala, eu assisti o episódio, falou de vocês, eu quero esse Marcelan aqui, que esses caras estão tomando lá, Gran Reserva, meu Deus, que vinho. Eu quero esse Marcelan aqui, vai lá na Divine, ela vai arrumar pra você, você vai ver que eu não tô brincando. Duvida? Vai lá e experimenta, você vai ver um dos melhores vinhos que eu já tomei. Obrigado, Divine Vinho, pela parceria. E pra você que nos ouve, é isso aí. Daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, um novo episódio pra você. Valeu, minha gente. Tchau.